tarde, gente. Estamos aqui de volta com Entre Pais e Filhos. Essa semana tão especial que é a Semana das Crianças. E o programa de hoje é para você que está esperando o seu bebê, que está se preparando para ter um bebê. Então, nós vamos falar sobre nutrição na gravidez. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Gilmara, uma nutricionista muito conhecida aqui na nossa cidade. Seja bem-vinda, Gilmara. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Viu, Gilmara? Assim, na gravidez, né, no primeiro trimestre, que a mãe tem aqueles enjoos, né, que é aquele período meio complicado, né? Eu, do meu primeiro filho, eu enjoei muito, né? Eu perdi 5 quilos no segundo mês. Do Enzo, eu já não tive esse problema. Eu só tive alguns enjoos, mas não aquele de você passar mal, de nada parar no estômago, né? E é um período que a mãe precisa de muitos nutrientes, né? O que a mãe precisa, do que a mãe precisa se alimentar nessa fase? E assim, também, tem alguma coisa por causa desses enjoos? Tem alguma comida especial? Evitar algumas coisas, né? O que você indica para essas mães? Então, geralmente, né, a recomendação que se tem é sempre do princípio básico da nutrição, que é a reeducação alimentar. Sim. Que é você se hidratar adequadamente, tomar água, líquidos, comer bastante frutas, verduras, legumes, ter todos os grupos de nutrientes, todos os grupos de alimentos, o arroz, o feijão, que tem os aminoácidos essenciais. Então, todos esses alimentos é importante que a gestante, né, não só a gestante, como todo mundo, consuma diariamente alimentação. No caso dos sintomas, né, enjoos, o que geralmente eu indico, né, o que a nutrição indica? Fazer refeições com menor volume, evitar tomar líquidos em grande quantidade nas principais refeições, então dar uma controlada no líquido, porque ele ocupa espaço no estômago, né, e na verdade você com o crescimento do bebê, o útero já vai fazendo uma pressãozinha sobre o estômago, fazendo com que você tem esse mal-estar. Os hormônios, né, a prolactina, a progesterona, próprios da gravidez, vão fazer com que um esvaziamento gástrico ocorra mais lentamente e isso acaba causando enjoo. Então, fazer mais refeições para você conseguir ter todos os nutrientes necessários, né? Assim, tomar café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanche da tarde, um jantar, dependendo do horário que a gestante for dormir, a ceia, com alimentos leves, procurar controlar nas gorduras. Nada de lanche gorduroso. Os fast foods a gente costuma, né, pedir para evitar, até porque toda alimentação, né, que a gente fala muito dos 1000 dias da criança, né, então se você se alimentar adequadamente até o momento antes da concepção, né, que eu acabei de comentar com você da questão do ácido fólico, que muitas mães deveriam suplementar antes mesmo, né, quando estiver programando de engravidar, mas muitas vezes a gente acaba sendo pego de surpresa. Quando eu já tenho um presentinho a caminho, né? Então, ácido fólico é importante até mesmo a suplementação antes de você programar a gravidez. E durante a gravidez a suplementação é muito importante, né? O ácido fólico, como eu falei, ela vai ser responsável pela formação do tubo neural, o sistema nervoso do bebê. Nossa, então, importantíssimo. Muito importante. O ômega 3, né, que também é importante, que nem, por exemplo, eu falo, né? Se seu filho tiver o potencial de ser, né, não menosprezando, uma profissão mais simples, um ajudante de pedreiro, se você estimular na alimentação, né, que é muito importante os 1000 dias, que vai da concepção aos 2 anos, você ter uma alimentação variada, equilibrada, ideal, então de um ajudante de pedreiro ele pode chegar a ser um médico com o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Porque a alimentação faz toda a diferença, né? E para a mãe também, né? Então, nesse período que a criança está em formação, né? Então, é importantíssimo ela se alimentar bem, né? Não é comer por 2, né? Porque aquela coisa que as nossas avós, né, falavam, você tem que comer por 2. Não, é para 2 e comer bem, né, Gil? Escolher bem os alimentos, por exemplo, eu indico muito para quem está no processo de reeducação alimentar, principalmente para as mãezinhas, que eu falo assim, olha, agora é o momento de você aprender a comer, para aquelas que não sabem. Porque vai vir o seu bebê aí, você vai ter que ensinar para ele a comer direitinho. Então, como que você vai ensinar, sendo que você não come? Você tem que dar o exemplo, né? Sim, eu brinco muito, né? Eu cito muito o exemplo de uma historinha pessoal que eu tenho. Eu participei da criação do meu sobrinho, né? Então, eu lembro sempre que eu falava para ele, vamos comer a frutinha? Não, não quero, Dinda. Eu sou madrinha dele. Só que se eu sentava no sofá com a fruta comendo, ele vinha e me acompanhava na refeição.
Então é isso, a gestante é esse momento de conhecer, de ir à feira, De ver mudar. aqueles alimentos que ela não conhece ainda, procurar conhecer, para na hora da oferta alimentar para o seu bebê, você conseguir fazer com que isso de uma forma mais tranquila. É porque não adianta, né? Você querer que a criança coma fruta, legumes e você não comer, né? A família toda estar em dieta, Sim. né? Ou, digamos assim, a criança estar em dieta, porque eu tô pegando muito casos de crianças menos de 2 anos com hipercolesterolemia no consultório. Ai, que pena. E muitas vezes a família entende assim, não, vou levar para nutricionista tratar. Mas não é assim que funciona, né? É a família toda. Não adianta você ter a criança com colesterol alto e a família toda comendo pizza e não dá para a criança comer também. É, que a criança vai ficar com vontade também, né? Tem todo esse fator. É o que eu sempre falo, né? Na educação dos filhos, o nosso exemplo é o maior, né? Não adianta você querer alguma coisa que a criança faça se você não faz, né? Então, é importante que a família esteja junto, né, gente? Nós vamos para um rápido intervalo, tá bom papo, né, mãe? E daqui a pouquinho nós voltamos. Continue com a gente, porque os nossos parceiros são muito importantes para o nosso programa. Foi rapidinho, né? Na hora que voltar, pode continuar, tá? Uhum. Estamos aqui de volta com Entre Pais e Filhos, falamos sobre nutrição na gravidez e no pós-parto. E também nutrição para as nossas crianças, para os nossos pequenos. Então, Gil, e assim, no segundo e no terceiro trimestre, que é onde a mãe mais engorda, né? Eu consegui, no do Lucas, como eu te falei, eu tive muito enjoo, então eu perdi 5 quilos. E eu engordei só 9, então eu fiquei muito magra, né? Agora do Enzo, né, gente, já mais velha também. E do Enzo eu não tive esse enjoo e eu engordei 12 quilos na gestação. Eu consegui segurar até o 7º mês, engordar 1 quilo por mês. Eu acho que no final a gente fica mais ansiosa, né? E eu acabei engordando mais no último trimestre mesmo, né? E aí é onde a gente mais tem que ter cuidado, né? Então, a recomendação, né, que se ganha uma média de 1,5 kg no primeiro trimestre, né, porque você tem ganho de mamas, Sim. Tem o ganho, né, do líquido amniótico, a barriga vai aumentando, o volume do bebê. Só que tem que controlar a alimentação. Sim. A necessidade energética da gestante, ela vai estar aumentada. Existe uma média na literatura, mas a grosso modo, a partir do 3º mês, que aumenta-se 300 quilocalorias dia para gestante. Nossa, né, bastante. Em média. 300 quilocalorias, digamos que é uns 2 chocolatezinhos, né? E algumas, a gente pode, né, de uma forma mais nutricional, digamos que chega a ser quase uma meia refeição de um almoço, né, essas 300 calorias. Mas é muito importante a qualidade, né, do alimento. Quanto mais variado, melhor tem a piramidezinha dos alimentos, que pode bem nos colorido, nortear, né? Bem colorida a alimentação, nunca esquecer, né, a gente toma bastante líquidos por conta do líquido, né, que o bebê vai viver. Então, a partir do segundo e o terceiro trimestre, aumento de 300 quilocalorias e o ganho de peso vai conforme o peso pré-gestacional, ou seja, o peso que a mãe engravidou. Por exemplo, entendi. se ela engravidou, ela já estava com sobrepeso, obesidade. Aí o ganho de peso dela vai ser um pouquinho menor. Se ela engravidou, ela estava magra, pelo IMC, ela estava em desnutrição ou abaixo do peso. Aí é um ganho de quilos em média de 16 quilos. Se ela estava eutrófica, quer dizer que ela estava com o peso ideal, e aí ela pode estar ganhando de 11 a 12 quilos, né? E aí, nas últimas semanas de gestação, ganho de 400 gramas por semana. Então, realmente, no último trimestre, nós engordamos um pouquinho mais mas mesmo. Precisa mais ser avaliado, né? Mais individualmente, com o médico que acompanha, com a paciente, um nutricionista, para ver se, de repente, esse ganho de peso também não está sendo edema. Por isso é importante controlar o sal que consome, ingerir bastante líquidos em formas de chás, mas cuidado com os chás à base de erva mate, chá verde, porque eles podem comprometer o desenvolvimento do bebê. Se hidratar bastante com sucos naturais, evitar excesso de açúcares, que pode fazer com que a gestante ganhe peso além do que, né, ideal. Tem alguns adoçantes, né, que não são recomendados, os mais recomendados são os naturais, que é a sucralose que vem da cana, a estévia que vem da planta, né, para estar controlando esse ganho de peso. É a questão da gordura, né, evitar muitas frituras, alimentos à base de gordura hidrogenada vegetal, que tem muito nas bolachas recheadas, nos bolos industrializados.
É mais ou menos essa alimentação que a gestante tem que seguir. Porque algumas gestantes elas ficam muito ansiosas, né, e acabam consumindo muito chocolate, muito doce, muita massa. Isso é um risco, né, para a mãe e para o bebê, né? Por isso que eu sempre bato na tecla, né, de a gestante sempre pensar na alimentação dela, que vai para o bebê, naquele fator cognitivo, né? Você quer que o seu filho desenvolva o máximo de inteligência que ele quer, Sim. ou que ele fique naquela luta, né, quando não tem um QI bem desenvolvido. Sim, o ômega 3 é essencial para isso, Sim, né? Comer muito peixe. Não, assim, o peixe ele tem aquela questão da intoxicação por mercúrio, né, do cultivo. Sim. Então, eu geralmente recomendo a suplementação, né, farmacêutica, de tomar um suplemento para estar desenvolvendo também a questão da retina do olhinho da criança. Olha que bacana. E também do fator cognitivo. Hoje em dia tem muitas fórmulas, né, para crianças que não conseguem ser amamentadas, enriquecidas com EPA e DHA, para estar desenvolvendo melhor o cérebrozinho da criança. Ah, sim. Eu tenho anemia, né? Então, tive que ter um cuidado maior, né? E aí eu tive que complementar, né, com comprimido para anemia, ferro, né? Que mas eu tomei bastante. Graças a Deus, o Enzo nasceu super saudável. É de praxe, né? É protocolo médico, né? Que acompanha as gestantes. Eu já venho com muitas gestantes, né, em acompanhamento nutricional, que já vem com a prescrição do médico de um polivitamínico que tenha ferro, ácido fólico. Algumas gestantes são meio resistentes em tomar esse polivitamínico porque acaba deduzindo que vai engordar, além não tem nada mas o bebê a ver. precisa. Pensar na criança. Muitas vezes, né? não sei se você sentiu isso na sua gestação, eu passei por essa experiência, eu sentia muito cansaço, muita sonolência. Muito sono. E eu acabei descobrindo a minha gestação a partir do 3º mês, né, que infelizmente não foi programado, mas enfim, foi uma bênção, um presente. Quando eu descobri, eu vi que aquele cansaço que eu estava interpretando que era do trabalho, me pegando muito. E a partir de uma semana de uso desse suplemento, a revitalidade que o suplemento te dá, as vitaminas, os minerais que contém no suplemento que é indicado para gestante, você tem outra disposição. Então é super recomendável. Faz toda a diferença. E não engorda tanto assim, gente, realmente, até depois do parto, que agora nós vamos falar do pós-parto, esse suplemento também ajuda muito. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com Entre Pais e Filhos. Eu tenho certeza que você decidiu agora, você vai reformar. Olha, para você que é arquiteto, para quem trabalha com gesso, Divi Forro, sabe que é o melhor preço. Nós, da TV Destaque, viemos aqui para conferir de pertinho, hein? Placa de drywall, 4 marcas aqui. Por aí você vai encontrar R$28. Aqui é só R$20,50. Só que tem um detalhe, chega aqui na grana, leva no dinheiro. R$20,50, preço bom demais. A Knauf, a Gibson, Placo e Trevo são as 4 marcas. Olha, o saco de gesso aqui, só R$18. Por aí você vai pagar quanto? 23? Aqui é só R$18. A porta, olha, tem porta aqui de 60, de 70 e de 80. Então fica mais fácil você pegar a porta aqui depois que você fizer a sua parede de drywall, porque o preço é muito bom. R$280. Só isso, gente, você vai ficar louca, né? Olha, a massa para drywall de 30 quilos, R$43 somente. Toda a parte de ferragem também tem um preço excelente. A guia 48 tá R$7,95 e a peça são 3 metros, né? Para você que trabalha com isso, já sabe. Montante 48 por R$8,96. A tabica branca, hein? Por R$9,06. Cantoneira 2530 por R$4,29. Ainda F530 canaleta por R$7,10. Eu tô gravando aqui na Avenida Fuad Lutfala, no número 278, só que na Vila Penteado já abriu mais uma lá. E o Gentil tá com tudo, hein? É Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira, número 233. Para você falar com a galera aqui, se você quiser que entregue na sua obra, sem problema. O Gentil vai até aí e entrega todo o material que você quiser. Dê uma ligadinha pro Rogério, pro Gentil, no 3978-8118 ou 3978-8990. É Divi Forros, é pra você, é a sua reforma, é a sua construção com muito sucesso. Aproveite e venha.
Estamos aqui de volta com Entre Pais e Filhos, esse tema tão especial, né, gente, que é a saúde dos nossos bebês, né? Agora nós vamos falar sobre quando a gente ganha o bebê, né, o pós-parto, que nós sentimos aquela fome imensa. Eu continuo amamentando, né? O Enzo está com 5 meses, ele tá só no peito, né? Graças a Deus, né? E aí, Gilmara, é uma fome tremenda, né? Quando o bebê nasce, e aí todo mundo dizendo que seu leite é fraco, que você tem que... E assim, a pressão é muito grande, né? E assim, e dá aquela fraqueza, né? Realmente, eu tô vivendo isso ainda, né? A minha filha, sou mãe da Ana Júlia, de 1 ano Que é e linda. 7 meses, e ela ainda está amamentando, né? E ainda sempre que eu tenho uma intercorrência que eu vou pro médico, eu já aviso, ó, eu amamento. E eles perguntam, quanto tempo tem sua filha? 1 ano e 7 meses. Aí eu já ouvi, né, a enfermeira me dizer, mãe, tá na hora de tirar essa menina do peito. Negativo. Pode amamentar seguramente até os 2 anos de idade, mas tem que complementar com os outros alimentos. Sim. Mas até os 6 meses, mães, se vocês conseguirem dar leite materno para o seu bebê, é a melhor coisa que tem. Tanto para a saúde do seu bebê, que não tem, embora às vezes a indústria, né, láctea, criem fórmulas que se assemelhem, né, ao leite materno, mas na parte de probióticos, de imunidade, não tem igual. A natureza é perfeita, Sim, né? Se nós temos o leite, que é o nosso, é o melhor para o bebê, né? Não É tem... sofrido, né? Não é fácil. Não é fácil. Já teve vezes assim que eu amamentei a minha pequena mordendo uma fralda porque dói, mas vale muito a pena para a saúde. E para a saúde da mãe também, porque quando você amamenta, né, você consegue retomar o gasto energético, aumenta o seu gasto energético em média de 600 calorias. Então, esse é o momento para a gente voltar no peso, né, pré-gestacional. Então, assim, é muito importante, incentive, converse com o seu médico. Eu tive o caso de uma situação que o médico, não sei, talvez por não conhecer os documentos, existe uma cartilha muito legal do Ministério da Saúde falando dos contraceptivos orais, quais são os compatíveis e os que não são compatíveis com a amamentação. Sim. E eu tive essa dificuldade, eu comecei a tomar começou a secar o meu leite. Isso é um perigo. E aí eu fui pesquisar, graças a Deus eu tive contatos com nutris, né, que estavam à frente, né, estudando mais sobre o caso. Eu falei assim, eu tenho essa cartilha, e eu fui pesquisar. Sim. E esse anticoncepcional estava interferindo na minha amamentação. Olha. E aí eu, né, tive esse conhecimento, parei, né, o anticoncepcional, retomei a amamentação. Mas aí os cuidados para a amamentação é beber bastante líquidos, continuar com a alimentação variada, bastante frutas, nada de verduras, fazer regime para voltar logo ao peso. Esse momento, a gestação e a lactação, né, quando o bebê está amamentando, não é o momento de fazer dieta. E sim controlar a qualidade dos alimentos. Por exemplo, se você vai comer um pão com maionese, então come um pão com requeijão light, que vai ter o cálcio para compor melhor o seu leite, né? Um pãozinho integral que vai ter fibras, ele vai ter um esvaziamento gástrico mais lento, vai te saciar por mais tempo, né? Agrega uma fruta, um suco natural de frutas, aí controla no adoçante, né? No açúcar, nos alimentos gordurosos, que aí você consegue produzir um leite ideal sem precisar, né, ter o ganho de peso. E até os 6 meses, Márcia, não precisa dar nada. Nem o Enzo leite, tá só no peito. nem água, nem chazinho. Esquece os conselhos gerais. Mesmo sendo nutricionista, né, eu via muitas pessoas interferindo. As pessoas falam muito, acaba atrapalhando, né? Então, assim, quer orientação? Vai com o médico, vai com o nutricionista. Eles vão te indicar a melhor forma. A amamentação não precisa introduzir nada. Se, por exemplo, deu os 4 meses, vai voltar a trabalhar, vai precisar introduzir uma fórmula, você também pode tirar o leite, congelar. Os bancos de leites municipais, eles dão total suporte, né, para ensinar as mãezinhas de como fazer, né, a retirada do leite para deixar para o bebê em casa. Na impossibilidade, a introdução da fórmula, procurar sempre fórmulas, né, enriquecidas com ômega 3. Né, tem várias fórmulas aí no mercado, né, que estão se desenvolvendo cada vez mais. E aí, nesse caso, sim, optar pela fórmula artificial. No meu caso, algumas das visitas que foram em casa me falaram que eu só podia comer arroz e frango. Mais nada. E tomar água, porque senão o bebê ia ter cólica, que era isso que dava cólica no Enzo.
E aí depois o médico, não, você tem que se alimentar bem, né? E realmente, e eu acho que o emocional também ajuda muito, né, Ju? Porque quando eu relaxei e assim, curti realmente o momento da amamentação, e aí foi mais tranquilo. E porque você sente fome, né? Principalmente no primeiro mês, né? Sente. É uma mistura, né, de ansiedade por um serzinho novo que depende de você. Eu, depois de 20 anos. Trabalho, né? Nossa, você então, né? A gente se desliga do trabalho, dá uma sensação... de tudo. Parece que a cabeça não tá boa. Dá uma tristezazinha lá no fundo, né? De que você não vai conseguir retomar a sua vida, mas não. Aí eu acho que esse período da licença maternidade é um momento para você desligar do mundo. Sim, focar no seu curtir. pequenininho que depende de você e na sua alimentação, porque dali vai surgir o seu leite. Sim. Assim, eu fiz muitos testes, né? Exclusão de refrigerante, exclusão de alguns alimentos para ver como que era a cólica do bebê se melhorava. O que eu senti diferença foi a introdução de probióticos, né? Que tem alguns específicos para o bebê que o pediatra ou a nutricionista pode prescrever, né? Para os bebezinhos, que foi muito eficaz na cólica em geral das cólicas dos bebês. Do bebê. Foi bom o nosso papo, né, gente? Passou voando, né? Agora a Gilmara vai passar o contato dela para você que queira saber mais, que precise de mais informações. Qual que é o seu contato, Gil? Eu atendo na Clínica Alternativa Saúde. Né? Os contatos vocês podem entrar diretamente comigo no telefone 97966-9855. Eu atendo lá todas as quartas, a gente está à disposição. E se tiver dúvidas também pode entrar em contato. Tem um e-mail que vocês podem estar me mandando mensagem, né? O gilmar_nutri@outlook.com. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição. Ai, muito obrigada, Gilmara. Foi um prazer te receber aqui. Igualmente. Até o próximo Entre Pais e Filhos. Continue conosco.